Bem, senhoras Fernanda e Grazi, parabenizo pela liderança feminina desse movimento e representatividade de vocês no cenário gaúcho. E pensando de maneira pragmática, o Alexandre Pitoni acabou de falar em simpatia e empatia. E vão sendo bem pragmáticos. 2026 tem eleição para presidente. O nosso presidente da República hoje chama Luiz Inácio Lula da Silva. Ele está tentando, está aproveitando essa oportunidade de tentar ampliar, reconciliar, crescer, fazer sua presença política junto a vocês no Rio Grande do Sul e trazer uma cartada decisiva. Ele está trazendo gente para dialogar direto com a presidência da República? Ou vocês percebem que o presidente Lula não está aproveitando a oportunidade política de trabalhar vocês e o Rio Grande do Sul para a campanha eleitoral, que é o foco dele para 2026? Como é que está o comportamento do presidente da República em relação a isso? Olha, pessoal, o presidente, nesse momento, ele está mandando os ministros conversarem conosco, certo? É o ministro da Agricultura, que cuida dessa parte do agro, e o ministro da Fazenda, que precisa, né, que tem a chave do cofre, que realmente vai dispor de todo o recurso que a gente necessita. Nesse momento, o que nós precisamos também é de uma sensibilidade da Simone Tebet, né, que trabalha no Ministério do Planejamento, então, para que a gente consiga compor essa solução. A nossa solução, ela precisa vir de uma questão financeira, mas que passa, sim, pela parte política, né? É o executivo que determina. Então, o próprio presidente sabe que o Rio Grande do Sul tem uma parcela de produtores e de pessoas, enfim, eleitores que gostam do partido, enfim, que votam no partido. Então, por isso que vem algumas soluções para cá, mas ainda muito tímidas, né? E a gente está tendo esse espaço com o governo federal de ampliar, mas como a Fernanda bem falou, demora. E a gente tem urgência. O nosso campo, as nossas lavouras têm calendário. Daqui 90 dias, nós já deveríamos estar com todos os produtos e insumos dentro dos galpões para fazer o plantio da soja, que é o carro-chefe aqui no Rio Grande do Sul, né? Que é a maior cultura implementada. Então, o que nós estamos fazendo, novamente, é antecipando, levando, claro, já tem um passivo, dívidas na casa aí para esse ano nós precisaríamos 72,8 bilhões para resolver todas as dívidas dos produtores, mas isso passa da casa de 100 bilhões para o próximo ano, porque o ano passado, todo o prejuízo que aconteceu foi parcelado por 4 anos. Então, essas dívidas vão continuar caso o produtor realmente não dê, né, a securitização, a repactuação, esse alongamento pelos 20 anos, com um juro mais barato, porque tem produtores que dobraram a sua dívida por causa dos juros dos créditos livres, e esse é um impasse que a gente precisa resolver para que mais produtores, e quase na sua totalidade, sejam atendidos. Meninas, a minha dúvida agora é com relação ao efeito cascata disso na vida do Rio Grande do Sul, que a gente sabe quantos produtores rurais vocês mencionaram, 220 mil produtores. 220 mil produtores. Tem todo quem seca no trabalho, no dia a dia, e também tem o dia a dia das cidades, né, que vivem dos recursos gerados no campo. Já tem como mensurar o tamanho do rombo, desse problema que pode ser enfrentado pelo Rio Grande do Sul, porque é uma questão social, né? Sim. Alexandre, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos mais de 300 municípios que dependem diretamente da agricultura. Então, se o produtor for obrigado a parar por falta de solução ou por falta de capacidade de recurso, porque hoje ele não consegue captar recurso para fazer uma lavoura, e qualquer semente que você for plantar na terra, ela precisa ser comprada, então precisa-se ter recurso financeiro para fazer isso acontecer. Se o produtor parar, se o agro parar, se o setor primário parar, pode ser no percentual que for, a cidade também vai parar. Se o campo para, realmente a cidade para, né? A questão de PIB, de recurso, de arrecadação, ela vem também do setor primário. O agro no Rio Grande do Sul, ele
ele proporciona 40% do PIB do nosso estado. Então, veja bem, é quase 50%, é quase a metade de tudo. E os prefeitos, né, dos municípios, principalmente que foram atingidos neste ano pela seca, não somente a enchente do ano passado e as outras secas e estiagens que passaram, eles estão também empenhados conosco para que o governo atenda a nossa demanda, para que o governo permita que a gente possa realmente renegociar pelos 20 anos, que é o que a gente necessita, para que a gente continue na lavoura. A gente tem que continuar no campo. Então, ninguém está pedindo perdão de dívida, anistia ou dinheiro de graça. Muito pelo contrário. Tem pessoas que estão pagando 2%, 3% de juro ao mês para continuar na sua lavoura. O produtor do Rio Grande do Sul, se for olhar em uma ótica nível Brasil, é o que tem a menor inadimplência, por nós termos essa preocupação de sermos bons pagadores. Então, a gente precisa, né, do apoio da sociedade, do apoio das pessoas dos outros estados também, do Brasil inteiro. Como foi o ano passado na enchente, todos os olhos se voltaram para o estado do Rio Grande do Sul e nós fomos muito ajudados com doações, com dinheiro, com recursos, enfim, para conseguir atender a grande maioria. 94% dos municípios decretaram emergência por causa das enchentes e por causa das chuvas excessivas. E nesse momento, o agro realmente precisa de socorro. Né? Por isso que a gente está batendo muito nessa tecla e pedindo aí que todo mundo entenda o que a gente está sofrendo. A baixa inadimplência do Rio Grande do Sul justifica os casos de suicídios, né, que já foram cometidos aí por conta da responsabilidade de vocês, né, de honrar com os compromissos, né? Isso aí, o produtor gaúcho, né, principalmente, claro, todos os produtores são pessoas que são comprometidas, elas gostam de cumprir com aquilo que elas se comprometem nas dívidas, enfim, e os gaúchos, eles têm essa questão de, né, cumprir com tudo, com a palavra, enfim, e eles não admitem, né, depender de alguma coisa e ter que entregar a sua propriedade, o seu trator, enfim, nós somos um povo aguerrido, e eu acho que é só por esse motivo que a gente já está há mais de um ano, de alguma forma, tentando dialogar, e indo e voltando a Brasília, e as pessoas se mobilizam, vão para a rua, vão para eventos. Nós já passamos de 12 audiências públicas, nós já fizemos, eu acho que mais de 8 manifestações públicas, né, como vem acontecendo, e agora o produtor está mais de 20 dias nas BRs, nas estradas, manifestando, protestando, porque nós não estamos pedindo nada de graça, a gente está pedindo para trabalhar. Pois não, perdão. Uma complementação nessa questão dos suicídios, o que ocorre? O produtor usa o seu CPF para buscar crédito. Quando o CPF dele fica exaurido, comprometido, ele pega o da esposa. Quando o da esposa também fica comprometido, ele espera um filho fazer 18 anos. Tudo para permanecer na atividade. E o que está acontecendo agora? As famílias estão todas comprometidas e os filhos sem futuro. É esse o desespero de um pai quando tira a vida. De não conseguir imaginar a perpetuação da atividade e o comprometimento familiar integral. E eu tenho um dado, me corrijam, esse número já chega a 18, é isso? 18 casos? Vocês têm 18 casos de suicídio, não é? Sim. Já chegou ao nosso conhecimento 18 casos de suicídio este ano. É só para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, né, que a gente está enfrentando ali. Casos passado também. Agora, sabe uma coisa que eu penso, Fê e Grazi, e nesse sentido, eu acho que a gente consegue mobilizar o Brasil. O Rio Grande do Sul, se o agro representa quase 50% do PIB desse estado, a gente está falando de um estado que produz 57 bilhões para o governo federal. Ele entrega para o governo federal 57 bilhões. Se a gente imaginar que só 13 bilhões voltam para o Rio Grande, a gente está falando de 44 bilhões de reais produzidos por vocês, que são distribuídos para estados que são deficitários. Um exemplo é Maranhão. O Maranhão produz 6 bi, entrega 6 bi para o governo e vê 21 bi de volta. Ou seja, é deficitário em 15 bilhões de reais. Dinheiro que vem do Rio Grande do Sul, do suor de vocês. Entendo que a gente poderia mobilizar bancadas
bancadas do Maranhão, Piauí, estados deficitários, dizer o seguinte, olha, se a gente não produzir metade do PIB do Rio Grande, é o Maranhão que vai sofrer, é o Piauí que vai sofrer e demais estados deficitários da União que dependem do trabalho de vocês. Então vocês estão gritando, pedindo socorro para algo que vai além da vida do campo no Rio Grande do Sul. Vai para a manutenção de vidas do Maranhão, por exemplo. Para ver se essa bancada do Maranhão acorda, bancada do Piauí acorda, porque essa questão não escolhe lado ideológico e político. Não tem, eu sou da direita, então vou me ferrar mais. Eu sou da esquerda, então eu tenho dinheiro garantido. Não tem, não escolhe lado. O que vocês estão passando pode comprometer outros estados da União. Não sei se eu fui claro. Com certeza, Alexandre, tu tens toda a razão, e é essa visão que ainda está faltando, né, lá em Brasília. É que nós contribuímos e que nós ajudamos muito, desde sempre, desde que o agro é agro, e esse agro que é a engrenagem principal da economia do país. Então a gente precisa agora dessa visão, dessa ótica, mostrando que realmente se o Rio Grande do Sul parar, não vai ser ruim só para o nosso estado, para as nossas cidades, para os nossos produtores gaúchos. Vai ser ruim para o país. O Rio Grande do Sul, ele é o 4º maior produtor a nível Brasil. Então, não existe nenhuma narrativa para deixar um estado desse tamanho, nessa importância, dessa relevância abandonado. Olha, e eu reforço, Fê e Grazi, que a Ouro Verde está à disposição de vocês. A gente vai seguir nessa luta, tentar mobilizar, tentar conscientizar e tentar despertar o Brasil, como a gente fez agora. Não é, porque se a gente está falando de 50%, né, gerado dessa riqueza pelo agro do Rio Grande, a gente está falando quase de 28 bilhões de reais. De famílias que estão precisando agora de uma ajuda, simplesmente para ver se prorroga de 10 para 20 anos essa questão do pagamento das dívidas. Ninguém quer deixar de pagar, ninguém quer fugir da responsabilidade. Mas deve haver um caminho para que o Brasil não venha sofrer a partir do que vocês estão sofrendo aí. A gente está junto nessa, não é simpaticamente, é empaticamente, para a gente tentar reverter esse quadro, meninas. Muito obrigada pela oportunidade, pela atenção e pelo apoio, que é o que nós precisamos, propagar o que está sendo vivido aqui no Sul. A gente vai até o fim juntos. Boa sorte para vocês. Obrigada Alexandre, obrigada pessoal, e a gente alerta, né, que os movimentos vão continuar na estrada, as mobilizações vão continuar até que a gente realmente mostre para o Brasil todo que a gente precisa gritar cada vez mais alto e cada vez com mais pessoas para sermos atendidos. Então, pera um pouco, mais uma pegada. Então, já que tocaram nesse assunto, mais um assunto rapidamente. As emissoras de televisão estão cobrindo essas manifestações às margens das BRs ou não? Somente a local, assim, e timidamente também, né? A gente precisa... Já entendi. Sabe por quê? Quando dá enchente, aquilo dá audiência. Eu disse aqui na Ouro Verde, disse até para o presidente Bolsonaro à época, falei, presidente, enquanto dá audiência, vai estar o William Bonner molhando o pezinho, vai estar não sei quem andando de barquinho. Enquanto dá audiência é uma delícia, poder estar cobrindo, porque todo mundo quer ver. Quando baixar a água, o problema vai ficar e as emissoras vão embora. Ninguém vai querer comprar essa confusão. Então a gente tem que pedir para as emissoras de televisão que responsavelmente entendam que não é uma pauta da direita conservadora, é uma pauta do Brasil. É uma pauta do Brasil. E responsavelmente cumpram com o seu papel social no quesito informar. É o que a gente está pedindo aqui. Bom trabalho para vocês, viu? Obrigada, bom dia. Bom dia.